estamos unidos, quando estamos unidos, estás entre nós e nos falarás da tua vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali, diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, meus irmãos, minhas irmãs. Eu preciso fazer uma confissão pública neste dia. A nossa PASCOM, a Pastoral da Comunicação aqui da nossa paróquia, a cada semana tem gravado um chamado Minuto do Evangelho. Às vezes no sábado, às vezes no domingo, gravam comigo 1 minuto exato sobre o Evangelho daquele dia. E eu corri uma séria tentação neste dia. Quando eu estava pela manhã rezando para que pudesse me preparar para essa homilia, na minha cabeça eu já sabia qual era o Evangelho. E aí eu fui recorrer ao Minuto do Evangelho. Porque não é somente o povo de Deus que tem acesso pelas nossas redes sociais, mas eu também. Eu precisava ver o que eu tinha falado lá, se eu não tinha falado alguma coisa. Só que aí, aqui está a grande tentação. Eu falei, é isso. Então pronto, a homilia está pronta. E eu fiquei ali, mas peraí, falta a primeira leitura. O programinha lá, o vídeo que nós fazemos é Minuto do Evangelho, então é só sobre o Evangelho. Eu não posso correr essa tentação. Fui na primeira leitura. E aí eu me deparei com essa frase que São Paulo fala na primeira leitura. O Deus deste mundo cegou a inteligência destes incrédulos para que eles não vejam
a luz esplendorosa do Evangelho da glória de Cristo. Eu falei, eu quase vivi a cegueira do dia. O Deus deste mundo, e Deus com D minúsculo vai dizer a primeira leitura, o Deus deste mundo cegou a inteligência destes incrédulos para que eles não vejam a luz esplendorosa do Evangelho. E aí eu falei, Jesus, como nós somos constantemente esfaqueados nos nossos olhos, para que a nossa inteligência não compreenda o que realmente Deus quer de nós a cada dia. São Paulo é muito claro ao dizer, o Deus deste mundo, com D minúsculo, ou seja, o príncipe deste mundo, Satanás mesmo, ele cega a nossa inteligência, para que nós não compreendamos o que é que Deus quer a cada dia. Eu gravei o Minuto do Evangelho domingo. Só que passou segunda, terça, quarta e hoje. Então, se eu recorresse à minha fala de domingo, que está hoje nas nossas redes sociais, eu seria agora cego na minha inteligência e eu seria para você também motivo de cegueira. Porque se você recorre às nossas redes sociais, sejam as minhas, sejam as da nossa paróquia, Santa Cândida, @SantaCândidaSP, você vai lá e vai ver o Minuto do Evangelho. Só que nessa homilia não é isso que Deus quer. Deus quer nos alertar sobre o que diariamente nós corremos o risco de ser cegos. Diariamente, o Deus deste mundo quer cegar a nossa inteligência para que nós sejamos preguiçosos, para que nós não recorramos à palavra de Deus como ela está. Graças a Deus, hoje muitos e muitos padres fazem isso. Distribuem as homilias, os minutos do Evangelho e tantos, é evangelização, mas nós corremos o risco de nos tornarmos preguiçosos. O padre fulano de tal disse isso, que bom, lindo, maravilhoso, mas eu não vou à palavra de Deus. Eu não vou ao encontro com Deus para ver o que é que Deus quer falar para mim. Porque Ele pode ter falado para o Padre Anderson no domingo. Mas o que é que Ele quer dizer para o Padre Anderson nessa quinta, sobre a mesma liturgia? Está dando para entender? Nós vemos o Minuto do Evangelho e tantas homilias que hoje pelos nossos grupos de WhatsApp, pelas redes sociais, nós vemos várias homilias e espalhamos, ótimo, parabéns, é isso mesmo, precisa chegar a muitas pessoas, mas nós corremos o risco até nisso, de nos tornarmos cegos na nossa inteligência, para não compreendermos o que Deus quer falar para mim, naquele momento. E aí eu me coloquei em oração, e eu fui rezar, e eu falei, então Senhor, já que o Senhor fez xilep na minha cara, me fala agora o que o Senhor quer falar para mim. Estou fazendo uma confissão pública, que foi isso que eu vivi na capela hoje de manhã. Xilep. Preste atenção, padre. Onde nós corremos o risco hoje de nos tornarmos cegos. E não é cego nos olhos. São Paulo diz, preste atenção, o Deus deste mundo cegou a inteligência. Que de que adianta eu ver e não apreender com a minha inteligência? De que adianta eu ver e não ser aguçado na minha inteligência para entender? De que adianta eu ver, passar a Bíblia para cá, para lá, ou até mesmo ouvir aquela homilia que é espalhada pelo mundo afora? De que adianta se não aguça, se não excita a minha inteligência para que eu possa absorver aquilo como palavra de Deus para mim? De que adianta? Nada.
vai entrar por esse ouvido, sai por esse. Hoje é isso, maravilhoso, ótimo, que bom. Mas amanhã eu nem sei qual foi o que eu ouvi, o que foi que eu ouvi ontem. Passa o dia, com tantas coisas que vão nos acontecendo, eu nem me lembro mais o que aconteceu. Nós corremos o risco, primeiramente, de nos tornarmos cegos, porque veja o que diz um pouquinho mais acima o próprio São Paulo. Não vai ser minuto do Evangelho, vai ser homilia também sobre a carta que nós ouvimos. Olha o que São Paulo diz: todos nós, porém, com o rosto descoberto, contemplamos e refletimos a glória do Senhor, e assim somos transformados à sua imagem. Primeira coisa que o Deus deste mundo quer que você não veja é Cristo em você. Ele lança na nossa cara tudo aquilo que nós temos de limites, de defeitos. Ele mesmo nos tenta e nós é que caímos, mas Ele vai lá e depois acusa-nos, Ele vai lá e depois joga na nossa cara. Mas Ele nos quer fazer deixar de ver, ou até mesmo nos tornar cegos sobre o que São Paulo está dizendo. Todos nós, com o rosto descoberto, contemplamos e refletimos a glória do Senhor. Assim somos transformados à sua imagem. Você precisa começar a ver Jesus em você. Contemplando, sim, a ação de Deus em você e por você. Entenda isso. Deus age na sua vida, mas Ele também age pela sua vida, nas pessoas que estão à sua volta. Porque se eu não reflito, se eu não percebo o Cristo que está em mim, eu vou ser secretário do diabo trabalhando de graça para ele. Se eu não contemplar a face de Cristo em mim, esse é um segundo grande problema, eu jamais contemplarei a face do Cristo no outro. Olha o mandamento de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. O gesto é muito claro: primeiro, segundo, terceiro. Eu amo a Deus, eu amo ao próximo como a mim mesmo. Se eu não me amo, eu não amarei o outro. Se eu não contemplar o Cristo que está em mim, como São Paulo está dizendo, e por isso que o Deus deste mundo cegou a inteligência, para que não vejam a luz esplendorosa do Evangelho. Se eu ficasse lá no Evangelho, no minuto do Evangelho, que eu gravei domingo e foi para o ar hoje, eu só ia falar do Evangelho. Mas olha que riqueza essa primeira leitura. E preste atenção, a grande tentação que nós vivemos, estamos nos tornando cegos. Primeiramente, não estamos mais vendo a ação de Deus em nós. Por isso que nós vamos em busca da cura, em busca da libertação, em busca do milagre, em busca do cerco de Jericó, em busca disso, daquilo outro. Vamos em busca de tantos subterfúgios, porque na verdade nós não estamos mais contemplando a ação de Deus, a face de Deus impressa em nós. Se nós parássemos um instantezinho para ver o que Deus tem feito na nossa vida, muitas das nossas ações mudariam. Porque nós iríamos ver o que Deus está fazendo e iríamos potencializar aquilo para que nós nos tornássemos pessoas cada vez melhores. Mas o Deus deste mundo cega a nossa inteligência para que a gente não veja o Cristo em nós. Difícil ver? É.
Se eu pedisse para você agora, chega em casa, pega uma folha em branco, traça uma linha no meio, escreve defeitos. Na outra parte, escreve qualidades. Começa pelos defeitos. Com certeza você poderia elencar um monte deles. Só que, se você achou 10, você vai ter que achar 20 qualidades. Se você achou 15 defeitos, você vai ter que achar 30 qualidades. Porque se não for assim, significa que você já está cego na sua inteligência e você não está mais vendo o que Deus faz na tua vida. É por isso que nós vamos levando a nossa vida para o buraco. É por isso que nós vamos nos tornando pessoas tão tristes, tão sem brilho, tão sem sal, sem açúcar. Vamos nos tornando pessoas completamente sem gosto, porque não vemos. Essa é a primeira coisa que nós somos encegados. Não sei nem se existe esse verbo, encegar. Mas é a primeira coisa que nós não vemos. Cristo em nós. Segunda coisa, continua o mesmo São Paulo dizendo na primeira leitura. Não desanimamos no exercício deste ministério que recebemos da misericórdia divina. Segunda coisa que o Deus deste mundo quer nos fazer cegos, quer que nós não vejamos, é a misericórdia de Deus na nossa vida. Meu filho, minha filha, me permita te chamar assim. Se você não contempla a misericórdia de Deus na sua vida, você não dá a cada queda uma chance a mais para você. A coisa mais linda que tem, e eu falo muitas vezes isso no confessionário, Deus está te dando uma nova chance. Cada vez que nós vamos ao confessionário, cada vez que nós, com muita luta, nos levantamos das nossas quedas, significa, eu agora, pela misericórdia divina, estou me dando uma nova chance. E eu posso, com essa nova chance, escrever a minha história de maneira diferente. Mas o que acontece? Se eu não enxergo esta oportunidade que Deus me dá, veja, e São Paulo coloca isso como um ministério. Não desanimamos no exercício deste ministério. Que ministério? Ver Cristo em mim, que recebemos de onde? Da misericórdia divina. É pura misericórdia. Então, se é pura misericórdia, preste atenção. Não desista de você. Cave o melhor de você. Seja um parteiro, uma parteira, para fazer nascer de você um você sempre novo. Sempre nova. Aqui é filosofia. Ontem, acho que eu falei sobre isso no curso que eu estou aplicando. É maiêutica do princípio filosófico de Sócrates. O fazer nascer uma pessoa nova. E é o Cristo que faz novas todas as coisas. E se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. Então, se eu não entro no processo de que esta ação, que eu posso dar uma chance nova para mim a cada besteira que eu faço, eu não me levanto e continuo a minha caminhada. Por isso, volto a dizer, que o Deus deste mundo cega a nossa inteligência, para que nós não tomemos consciência de que eu tenho uma nova chance. Até o seu último suspiro, depois não terá mais. Mas até o teu último suspiro nessa vida, você tem uma nova chance. Mas o que você está fazendo com essa nova chance? É uma repetição constante? Ou você tem vontade de sair dos erros? Ou você tem vontade de sair dessa mediocridade de vida?
A confissão é essa nova chance que Deus nos dá. Mas de que adianta eu me confessar se eu não me der uma nova chance? Mas dando ativamente, não passivamente. Dar-me uma nova chance ativamente significa: eu vou mudar. Eu vou dar o passo para essa mudança acontecer. Eu vou dar o passo para que eu veja a ação de Cristo em mim, para que eu veja a face de Cristo em mim, como São Paulo está dizendo. Essa é a segunda coisa, que o Deus deste mundo cega na nossa inteligência. Eu não aceito que Deus me dá uma nova chance, porque eu não estou me dando uma nova chance. É tão dolorido para nós padres ouvir, e isso eu aprendi com São João Maria Vianney. Muitas vezes São João Maria Vianney, quando atendia as confissões, e tinha ali uma pessoa que estava se flagelando pelo pecado que ela cometeu, o mínimo que aquela pessoa iria fazer agora era receber uma penitência que o confessor daria. E aí São João Maria Vianney acabava com a hipocrisia daquela pessoa, dizendo: vá em paz, porque a penitência que era para você fazer, eu vou fazer no seu lugar. Mas se eu sou um justiceiro comigo mesmo, isso é inadmissível. Eu errei, então eu mereço pagar. Sim, você merece. Mas o pagamento já foi feito na cruz. Por isso você tem uma nova chance. Mas isso não quer dizer que você tem que ficar na mesma situação. Dê a você mesmo essa nova chance, saindo do buraco. Porque não desanimamos no exercício do ministério de ver a ação de Deus em nós, que recebemos da misericórdia divina. Essa é a segunda coisa que o Deus deste mundo quer fazer com que você não veja. Quer fazer com que você não acredite. O que os olhos não veem, o coração não sente. Então, se eu não ver a oportunidade que Deus está me dando, eu não vou acreditar. Só que tem a terceira. E aí sim, o evangelho de hoje. Só que eu não vou pegar todo o evangelho. Apenas a última parte do evangelho. Quando o Senhor vai dizer: procura reconciliar-te com teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. O que Jesus está dizendo? A última coisa que o príncipe, o Deus deste mundo, quer fazer com que nós não vejamos, é que mesmo que eu seja vítima, eu preciso resolver as situações com as pessoas enquanto caminho nesta vida, porque eu não sei quanto tempo eu ainda terei. E como é que ele vai cegar a nossa inteligência? Massageando a tua inteligência, dizendo: tá vendo como você é um coitadinho? Olha, foi ele que fez isso com você. Foi ela que fez isso com você. Você merece. Ele não merece. Ela não merece. E aí você fica, com todo o perdão da comparação, você fica girando em torno do seu rabinho, como o cachorro faz. Você fica girando em torno do rabo, como o cachorro vai fazendo, em torno dos problemas, dizendo: ele é culpado, ela é culpada, ele é culpado, eu sou vítima, eu sou aquilo. Preste atenção, é uma única frase de Jesus: procura reconciliar-te com o teu adversário. Porque até então, no evangelho mais acima, Jesus estava dizendo: se o teu irmão tiver algo contra ti. Só que agora Jesus inverte, não é mais só o irmão, agora é o adversário. Enquanto caminha contigo para o tribunal. Ou seja, você tem uma vida que não tem o tempo na sua mão.
que você não controla o tempo. Então, enquanto você caminha para o tribunal, que tribunal é esse? O tribunal de Deus. E qual é o caminho? A nossa vida. Porque a igreja diz que no estalar de dedo do nosso fechar os olhos, nesta terra nós já estaremos diante do justo juiz que é Ele. Enquanto caminha com o teu adversário, nesta vida, tenta, procura, faz de tudo para reconciliar-te, porque olha a consequência, senão o teu adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Senão o teu adversário te entregará ao juiz. Eu termino, porque isso daqui está lá no capítulo 4 de Gênesis, versículo 9. Quando Caim mata Abel, Caim mata o seu irmão Abel. E aí, Deus sente o cheiro do sangue de Abel e pergunta a Abel: Abel, onde está o teu irmão? Alguns teólogos vão dizer que essa será uma das perguntas no juízo final, no juízo particular. Então, onde está, ou onde estão os teus irmãos que passaram e que passam pela tua vida? O Deus deste mundo cega a inteligência para que nós nos façamos de vítimas e fiquemos no vitimismo. Cega a nossa inteligência para que nós não compreendamos que muito mais fez Deus ao nosso favor do que estes outros contra nós. Enxergue, volte a ver Cristo em você. Volte a ver a misericórdia de Deus te dando a cada instante uma oportunidade, porque Deus não quer te perder, mas saia do buraco. Volte a ver que neste caminho chamado vida, dia estaremos diante justo juiz. Só que Ele sabe tudo. Não adianta lá nos fazermos de vítimas, porque Ele sabe tudo. Fique em pé um instantezinho. Põe a mão sobre o seu coração. Feche um pouquinho os seus olhos. E fechando os seus olhos um instante, peça a Deus a graça de ver. Primeiramente, o próprio Senhor em você. De ver tudo aquilo que Ele tem feito em você. Olha quantas vezes o Senhor te tirou da boca do leão. Olha quantas vezes o Senhor te livrou de tantas e tantas coisas. Veja o Cristo em você, nas boas ações que você faz. Mas não se ensoberbeça por isso. Pelo contrário, seja grato por isso. E potencialize isso. Veja a misericórdia de Deus agindo na sua vida agora.
Ninguém aqui, a partir de mim, nenhum de nós somos merecedores. Mas Deus, que nos ama infinitamente, nos dá a cada instante uma nova chance. Se você está respirando neste exato momento, é Deus te dando uma nova chance. Mas quantas coisas na nossa história nos machucaram. Quantas e quantas pessoas nos feriram. Procura reconciliar-te com os teus irmãos enquanto caminha com eles para o tribunal. Pode ser que você nem veja mais essas pessoas, mas no fundo do teu coração, dê o perdão a elas. Não importa o que fizeram, veja o que Deus fez por você e continua fazendo. Será que dá para comparar o que essas pessoas fizeram contra você em comparação com o evento da cruz ao seu favor? Não permita mais que o Deus deste mundo cegue a tua inteligência. Dê uma chance a Deus. Dê uma chance a você mesmo. E reconcilie-se com aqueles todos que caminham com você para o tribunal. O Senhor Jesus nos faça ver tudo aquilo que o inimigo dele nos quer tornar cegos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Você pode